Presidente Pedrinho absolvido pelo STJD. Cauã Barros também. Já o preparador físico do Renato Gaúcho vai ter que pagar uma multa de R$ 4.500. Eu sou o Magno Martins aqui do Voz Esportiva e já peço a você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscreve no canal. Você que já faz parte da família, deixa o seu like, deixa o seu comentário e espalha para geral que o Voz Esportiva na Night está no ar. Então, rapaziada, hoje de manhã foi uma manhã de julgamentos contra o Vasco da Gama. Calma, gente, isso acontece com todos os clubes do futebol brasileiro. Quando tem alguma coisa polêmica que o juiz manda para a súmula, alguma entrada violenta, que foi o caso do Barros contra o Matheus Pereira contra o Cruzeiro. Porém, o jurídico do Vasco, mais uma vez, deu um show. Por quê? A defesa do Vasco foi muito consistente e muito coerente, trocando o que poderia o nosso presidente Pedrinho pegar até 6 meses de gancho, de suspensão, e não poder estar dentro de nenhum estádio, nem de São Januário, nem quando o Vasco fosse jogar fora de casa, em partidas organizadas pela CBF, pelo protesto que o Pedrinho foi fazer no árbitro da partida Vasco e Cruzeiro, aquele jogo onde o Vasco empatou de 3-3 com um jogador a menos. A expulsão do Vasco foi correta, porém o Vasco tinha tido 2 lances de pênalti que nem olharam no VAR, e o juiz ainda deu 12 minutos de acréscimo. Parecia que era um complô contra o Vasco para o Cruzeiro fazer o gol da virada. Mesmo assim, o time do Vasco foi muito competente, segurou totalmente a pressão e conseguiu um empate. E o Vasco chegou a fazer 3-2 quando estava com um jogador a menos. Com isso, no final do jogo, o presidente Pedrinho foi cobrar o árbitro, falando que toda vez esse mesmo árbitro, que eu nem lembro o nome também, não faço questão de lembrar, prejudicava o Vasco. Foi isso. O presidente não xingou ele, até porque o Pedrinho é um gentleman, é um presidente, um cara de uma postura sensacional. Ele simplesmente estava chateado e foi cobrar o árbitro. Aí eu fico aqui pensando, o Pedrinho foi julgado, foi absolvido. Ok. O Cauã Barros também foi julgado pela entrada que ele deu no Matheus Pereira, também foi absolvido. Já o preparador físico pegou um gancho de um jogo, porém reverteu para uma multa de R$ 4.500. Beleza. E o árbitro? Não acontece nada com o árbitro, gente. Os árbitros brasileiros, além de ser fracos, eles estão acima da lei. Eles estão acima da razão. Eles podem errar, podem vacilar, podem fazer tudo. Agora um presidente do clube não pode nem tirar a satisfação dele, com ele, de uma forma educada. O Pedrinho em nenhum momento falou de palavra de baixo calão para ele, nem nada. Mas é isso, rapaziada. No STJD, o Vasco conseguiu livrar seu presidente, seu atleta e seu preparador físico. E agora vamos falar da preparação para o jogo contra o Remo nesse sábado às 4h30 da tarde. O Vasco já está em Belém do Pará, vai fazer um treinamento hoje à tarde no CT do Paysandu e amanhã faz mais um treino no CT do Paysandu, se preparando para a partida de sábado às 4h30 da tarde. Porém, agora está uma pressão muito grande em cima do treinador Renato Gaúcho. Por quê? Ele ficou a semana inteira preparando esse time titular, criticaram o fato do treinador não ter viajado e depois ainda a filha dele, que cuida do Instagram dele, ter postado foto dele na hora do jogo com o pé em cima da cadeira para cima, assistindo a partida, o que eu acho que é normal, cara. Ele não foi. Quando o Vasco contratou o Renato Gaúcho, sabe que ele é assim, início de fase de Sul-Americana, ele não dá muita pressão para isso, não dá muita importância para isso. Aí fala, no Fluminense ele fez o mesmo, não deu importância. Como não deu, cara? O Fluminense chegou na semifinal da Sul-Americana, saiu pro Lanús. Poderia ter chegado na final? Poderia, mas chegou na semifinal. Imagina se ele não desse importância. Agora, se você fala que o Fluminense poderia ter chegado na final, ok, mas que ele deu importância, ele deu. Ele mandou o time sub-20, o time reserva para jogar, e ao mesmo tempo ele levou também para a viagem para Belém do Pará o Inestrosa, que entrou no final do jogo, levou o Nuno Moreira, que aí eu não entendo. Se ele botar o Nuno Moreira de titular contra o Remo no sábado, a coerência dele vai toda por água abaixo. Só se o Rojas tiver algum problema, um piriri, aí sim.
O Marinho eu até entendo, o Marinho jogou 20 minutos da partida ou 15, não jogou nada mais que isso. Então levar ele ok. Agora o Nuno você leva para a viagem com uma dúvida se o Nuno vai ser titular ou não, mas você botou o Nuno para jogar nessa furada na Argentina. E o Hugo Moura? Vai ser reserva para o Barros e Thiago Mendes e Tietê? No último jogo o Hugo Moura também foi reserva. Será que ele vai ser reserva de novo? Porque aí se ele coloca para jogar o Hugo Moura e o Nuno Moreira de titular, ele perde totalmente a coerência dele. Já dizem nos bastidores que em algum momento o Vasco pode jogar com o esquema de 3 zagueiros para poder sanar essa sangria de tomar gols que o Vasco vem tomando em todos os jogos com o Renato Gaúcho. No jogo contra o Barracas Central, o Vasco jogou com 3 zagueiros e não tomou gol. É um ponto positivo, com Cuesta, Lucas Freitas e o Wallace Falcão. Vamos ver se em algum momento ele implementa isso no Vasco, até porque o Vasco tem 4 laterais super agudos, que é PH, Puma Rodrigues e na esquerda Cuiabano e Piton. Acho que não vai ser isso para o jogo de sábado contra o Remo, mas em algum momento não se surpreenda se o Renato Gaúcho jogar com 3 zagueiros e 2 volantes, o que eu acho justo, tá? E acho válido para o elenco que o Vasco tem. Mais uma novidade é que para o jogo de sábado volta a ser relacionado o Brenner, que estava poupado nos últimos 2 jogos pela questão daquela possível contusão que ele tinha tido no joelho no último lance contra o Curitiba, né? Ele teve um choque muito forte no final do jogo, último lance da partida, ficou aquela preocupação se ele tinha algum problema de LCA, se tinha rompido os ligamentos do joelho dele, mas não, gente, foi só uma pancada. O Brenner está recuperado, vai para o jogo, não sei se como titular ou como reserva. Spinelli também está pedindo passagem. Quem não foi nem relacionado porque está suspenso é o Puma Rodrigues. E o Renato Gaúcho botou toda a pressão para cima dele. Poupou o Vasco uma semana para jogar contra o Remo. Então ele mostra que ele está indo para o Mangueirão para jogar e para ganhar. E eu espero que o Vasco, sinceramente, saia com uma excelente vitória lá do Pará. E daqui a 10 dias o Vasco volta de novo para o Pará para jogar contra o Paysandu. Porém, aí é pela Copa do Brasil. Valeu, rapaziada. Vou ficando aqui com esse giro de notícia no Voz Esportiva na Night. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo. E sábado tem jogo, Vasco e Remo, pelo Campeonato Brasileiro. Beijão no coração de vocês, rapaziada. Tchau!